Eita, pessoal, bom dia para todo mundo. Bom dia, hoje é o dia 2 de abril. 2 de abril, primeiro domingo do mês de abril de 2023. Uma grande criatura, Ayrton Senna da Silva, grande piloto brasileiro. Se vivo fosse, estaria completando 73 anos de idade. No mundo inteiro. Apesar de alguns pilotos terem feito pentacampeonato, não sei o quê, nenhum se iguala à grandeza do Ayrton Senna. Aliás, a gente levantava de madrugada, a gente acordava cedo, dependendo do horário das corridas, para assistir a maestria. Eu me lembro, eu tinha de Morro Branco, no dia 1º de maio de 1994, quando eu vi no carro o desastre, o acidente com o Ayrton Senna, lá como é o nome daquilo, lá na Itália, a curva de Tamborelli, sei lá, no circuito italiano, e infelizmente o grande Ayrton Senna foi embora. Mas o nome dele está gravado na história, assim como está o do Pelé. Aliás, outra coisa, eu acho que esse nome Tite não dá sorte não. Olha bem, o Tite, que não é o Tite da seleção, a seleção Canelau, é jogador do Fortaleza, zagueiro do Fortaleza. O Fortaleza foi desclassificado por 2 motivos da Copa do Nordeste. Primeiro, que o Tite fez um gol contra. Segundo, porque o Thiago Galhardo tinha levado um amarelo na arquibancada, no banco de reservas, e quando entrou, levou outro, saiu e deixou o Fortaleza só com 10 homens. O Fortaleza foi desclassificado pelo Ceará. Aí o jogo de ontem, 2-1 para o Fortaleza. E o Tite resolveu colocar o Ceará no jogo, porque 2-0 seria mais fácil para o Fortaleza ser pentacampeão. Mas ele fez um pênalti e o Ceará fez 2-1. E a galera do Ceará está feliz porque acha que o Ceará vai ganhar, vai empatar e vão para o pênalti. Olha, tem que saber de uma coisa. O Ceará tem 45 campeonatos e o Fortaleza também 45. Só com uma diferença. O Fortaleza tem 40 campeonatos, 45 campeonatos dentro de campo. E eu me lembro que eu estava no estúdio da Rádio Assunção, no programa do Ronald Machado, era o nome lá, no dia de domingo. Estava lá o doutor Hernando Chua, sobrinho. Eu disse, rapaz, como é que você é torcedor do Ceará, forma um TJD só de torcedor do Ceará e dá um pentacampeonato para o Ceará que nunca existiu. É o pessoal entrega das camisas daquele tempo, antes da federação existir, da Liga Desportiva Cearense. Campeonato 1914, 15, 16, 17 e 18. Em 18 foi fundado Fortaleza e em 20 a Federação Sérgio de Desportos era Liga. Naquele tempo não tinha nem súmula, não tinha nada. Então esse pentacampeonato é de H. O Ceará só tem 40 títulos. Fortaleza tem 45 dentro do campo. Fora o que foi garfado, muitos foram garfados, e o Fortaleza, mesmo assim, é o clube dos campeonatos, tá bom? Outra coisa, mais tarde eu vou falar mais uma vez sobre o regime de casamento. Me pediram, né, pessoal? Aliás, também quero dar um alô para Londres, tem uma família lá que me assiste. É uma senhora casada com um inglês. Ela foi ao escritório, o nome dela é meio estrombótico. Ela ficou de ir amanhã para fazer o trabalho para ela. Diz que ela e a família me assistem lá em Londres. Quero também agradecer ao Roberto Gomes, que passa meus vídeos para diversos canais de grupo de família, grupo de WhatsApp. Agradecer a você, a Debal Bezerra, a você, Marcos Almeida, lá em São Paulo. Agradecer a vocês que me assistem no Rio de Janeiro,
a Cássia Sigela, o Oswaldo, o Eduardo, a minha sobrinha lá em Alagoas, a Graça Viana, a Glorinha lá em São José dos Campos, o Luiz Carlos em Belo Horizonte, o Carlos em Recife, também tem outro Carlos que nunca mais me ligou, lá de Miami. Bom dia para vocês todos, boa tarde para quem está de tarde e boa noite para quem está à noite. Eu sou o doutor Heleno Lopes, estou aqui na casa do Jairo, no Passaré, em Fortaleza. O assistente de estúdio aqui é o João Vitor, estúdio improvisado. Aqui é vermelho, mas eu não sou Lula. Eu sou democrata. Aliás, eu queria fazer uma comparação aqui. Vocês já ouviram ou assistiram ao filme do Titanic, ou seja, do Titanic? Esse governo do Lula já não é mais nem Titanic. Já naufragou, isso é uma vergonha. Agora, responsáveis por essa esculhambação que está acontecendo no Brasil, quando nós vivemos um regime mais do que antidemocrático, são ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros do TSE. São por isso, porque vocês assistindo, as coisas que acontecem são de arrepiar. Esse cara que está aí no governo é conhecido no mundo inteiro como condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, e acabar ainda tem um plano para matar o Sérgio Moro. Ele disse que é a armação do Sérgio Moro. Aí lá no Supremo, ministro da Assembleia, não existe indício de crime, arquive-se, sem ouvir o Ministério Público. Isso é horrível, isso é de ridículo. A gente como advogado, a gente como entendido, olha, eu preferia ser o Zé Polvinho, sem nunca ter aprendido direito. Aliás, você aí, de diversos municípios do Norte e Nordeste, você é analfabeto, vagabundo, maconheiro e não está ligando para o povo, para o Brasil. Tem muita gente boa, mas uma mãe de família, lá eu conheço, muito sertão, esse pessoal vive de fazer picuinha, votar em vagabundo. O próprio Lula diz, o cara quanto mais pobre, mais ele aceita o que a gente diz, ele acredita. E você aí, sujeito sem caráter, sem pudor, você votou num vagabundo para ser presidente da República, vocês têm que aguentar o cacete agora, entendeu? E nós estamos aguentando, porque nós somos a única resistência democrática do Brasil. Resistência, porque jamais se viu um bandido dirigindo um país. Até o André Lopes, presidente do México, não quer mais ligação com o Lula, porque prefere a democracia, mesmo a democracia dirigida por um esquerdo que é o John Biden, porque ele é esquerda, mas tem que sustentar as rédeas democráticas. Não é aqui que se elege, entre aspas, um elemento condenado em todas as instâncias e se arranjou um jeito inconstitucional para colocar um sujeito desse na presidência da República. Isso é revoltante. Ainda vem um indivíduo chamado Fernando Haddad, que não sabe de nada, nem de aritmética. Aí esse cara faz o tal de arcabouço fiscal. Aí uma porcaria para enganar o povo brasileiro. Aí fica a primeira coisa, que esse parlamento de hoje é diferente do de 31 de dezembro para trás. Quando a carniça do Lula assumiu, ia assumir no governo de transição, ele, com a sua grandeza, oferecendo dinheiro para todo mundo, vamos aprovar uma PEC fura-teto. Aprovar, atropelando, porque, infelizmente, PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, não tem sanção da Presidência da República. Porque se tivesse, o Bolsonaro teria vetado em dezembro. Porque arrombar os cofres públicos, 242 bilhões de reais, para colocar 37 ministérios, um bocado de bandidos comerem aí a custa do povo,
com 7 mil de aumento para cada parlamentar e apenas 18 de aumento do salário mínimo, isso é ridículo, entendeu? Porque a PEC, quando aprovada em emenda constitucional, ela é promulgada pela mesa do Congresso Nacional. Só vejo uma coisa, aí aprovaram. Agora estão chorando, porque é cargo para fulano, cargo para ciclano, é parabéns para isso, para aquilo. Eu até aconselho você, meu amigo. Você bota no YouTube, no YouTube, que ela é secretária do Lula. É um desenho animado que você morre de saber a verdade, entendeu? E por que eu disse que esse governo aí parece igual ao Titanic, o navio que foi feito para não afundar. E quanto mais ele afundava, mais o pessoal pensava que ele não ia afundar. E milhares de passageiros morreram que acreditaram na grandeza do Titanic. O Brasil está desse jeito. O Brasil que era picanha, o Brasil que agora é abóbora. Como é que um sujeito desse não tem vergonha de dizer tanta sandice, tanta imoralidade para tentar enganar o povo brasileiro? Isso é revoltante. Eu estou dizendo isso aqui, é porque eu fico triste. Entendeu? Eu fico triste. Ainda mais botou uma mulher burra, analfabeta, para o banco, que ela vai ser motivo de muita gozação. Aí veio o governo chinês. Agora o Brasil tem um governo que comunga com o nosso. Por quê? Porque o Lula prega o socialismo chinês, que ele prega o caminho da Venezuela. Nós não vamos tolerar. Povo brasileiro, vamos acordar. Ainda está pouco o que dizem nas redes sociais. Nós precisamos combater essa curiola de vagabundos que está no poder. E principalmente esse tal de Flávio Dino, que ele sobe tranquilamente no complexo da Maré. Vá você subir, ver se você sobe. É ridículo isso. O cara que cuida dos bandidos e não cuida do povo brasileiro. Agora esse troço aí do governo do Lula é a maior esculhambação. Eles eu não me fui aqui, em respeito ao senhor do Digo. Entendeu, pessoal? Olha, nós estamos no barco. Agora, eu queria pedir, porque por que não comemoraram o dia 31 de março? Todos os governos Bolsonaro, todos os anos têm a comemoração. O nosso regime militar salvou o Brasil do comunismo. E os comunistas estão no poder. Cadê que eles gritam pela democracia? Cadê que existe bandeira verde e amarela tremulando no Brasil? Acabou-se. Então, vamos ter um pouquinho de sentimento. Brasileiros, acordem, vamos ver. Agora, como o Congresso mudou, eu duvido que hoje se aprovasse uma PEC igual aquela de dezembro. Ela está chorando porque não, está gastando mais que mas é lógico, doutor. Quando se diz, botar água na fervura, chegou mais um, dá para comer, chegando mais um, você botar na panela, chegou mais um. Mas se chegarem 100, não adianta que não dá. É a mesma coisa. O Brasil tinha poucos ministérios. Aí aumenta 13 ministérios, o que você quer mais? Quer sustentar um bocado de vagabundos à custa do povo brasileiro? Tem que rebolar mesmo. E o mercado não vai aceitar. O Banco Central não vai baixar a taxa de juros da Selic enquanto esses bandidos que estão comandando a nação não tomarem vergonha. Bom dia para vocês, viu? Vou falar agora sobre regime de casamento. Nós temos 4 regimes de casamento, 4 regimes, né? Comunhão universal de bens, só por pacto antenupcial das pessoas que não são impedidas de fazer esse pacto. Quais elas? As pessoas menor de 18 anos ou maior de 70. Não podem. O regime da comunhão parcial de bens, que é o regime normal. O regime da separação total de bens, que também é para as pessoas não proibidas de fazerem o pacto antenupcial de separação de bens. E o regime que eu considero o regime misto,
que seria o regime da separação legal de bens. Eu digo bispo porque existiu uma dúvida que eu nunca tive. No regime da comunhão universal de bens, quando eu chego para minha mulher, ó, eu tenho 2 carros, tenho 2 apartamentos, você não tem nada para lhe premiar, vamos fazer uma escritura do casamento, pacto de comunhão universal de bens. Aí ela passa a ganhar metade do que eu tenho. Vamos no cartório, outra, vamos fazer um pacto de separação total de bens. O que é meu, o que é seu, Vamos, você tem mais de 70 anos, não pode casar, a não ser o regime da separação legal de bens. Não tem outra saída, entendeu? E esse regime talvez fosse o regime de comunhão parcial de bens. É aquele vigente no país. Mas esse regime, isso aí está nos artigos 1639 a 1642 do Código Civil. Você está no regime da separação total de bens, você pode pedir ao juiz para modificar o regime depois de casado. Olhe bem, antes de casar você pode fazer um pacto. Depois de casado você só pode mudar de regime com autorização do juiz. Parágrafo 2º do artigo 1642. Agora, esses regimes todos só valem em vida do casal. Qualquer cônjuge que morrer, o outro é herdeiro do que morreu, em concorrência com os descendentes e os ascendentes. É herdeiro não podendo o cônjuge sobrevivente receber menos de 25% da totalidade dos bens. Aí você pergunta, e se o casamento tiver bens antes e bens depois do casamento? Os bens depois do casamento são divididos ao meio, quando o regime for da comunhão parcial de bens. Os bens anteriores ao casamento são divisíveis. O cônjuge sobrevivente herda metade dos bens comuns após o casamento e recebe a metade. E herda em igualdade com os herdeiros do falecido cônjuge. É igualdade que eu digo se ele tiver deixado no máximo 3 filhos, 3 descendentes, porque aí cada um ganha a 4ª parte. Se o cara que morreu deixou mais de 3 filhos, 4 filhos, 5, aí 25% para o sobrevivente e 75% para os demais. Porque todo regime hoje de casamento e de união estável, especialmente também na união estável, que o Código Civil libera no artigo 1725 os conviventes a estabelecer o regime que quiserem, desde que observem as mesmas regras do casamento, não tendo pacto ou contrato diferenciado, prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Esses bens, esses regimes só valem em vida. Se eu sou casado em comunhão universal de bens, os meus bens, na hora do divórcio, eu divido com a mulher. Se eu sou casado em comunhão parcial, universal, comunhão parcial, eu divido só os bens que foram adquiridos depois do casamento. Se eu sou casado em regime da separação legal de bens, também só divido os bens adquiridos depois do casamento. Aí você pergunta, o cara tinha um apartamento e depois de casado ele vendeu e comprou outro apartamento. Esse apartamento ele não mais pertence à comunhão de bens. Ele é propriedade só daquele que comprou antes do casamento, vendeu, com o produto arrecadou o 2º apartamento. Artigo 1659, inciso 2º do Código Civil. Também, se você é casado, regime da separação de bens, da comunhão parcial de bens, menos o da comunhão universal de bens. Olhe bem, morreu seu pai, os bens de herança seus, eles só são seus, não passam a metade para o seu cônjuge, ainda que seja depois do casamento.
Se alguém doar para você uma casa, um terreno que for, também é só seu, patrimônio seu. Não divide na hora do divórcio. Artigo 1659, inciso 1º do Código Civil. Se for comunhão universal de bens, qualquer bagulho que entrar para o casal é dividido no meio. Se eu fizer doação, herança, o que for, rapaz, isso é um negócio tão interessante, eu vou lhe dizer. Olha essa daqui, o cara me perguntou, ele disse que o pai dele, olha essa daqui, o pai dele, 2 casamentos, ele ficou viúvo, casou a segunda vez, 6 filhos no primeiro casamento, 4 no segundo casamento, ainda tem filhos que morreram, com netos, não houve partilha dos bens dele com a primeira mulher. Pensa a escurambação de um negócio desse. Era casado na comunhão universal de bens com a primeira, na comunhão parcial com a segunda. Pensa aí. Quando é que começa, a gente sabe. Começou o inventário hoje. Mas você não sabe quando termina. Porque você vai ter que esmiuçar. Olha, herdeiro morreu, tem que ver os herdeiros dele, que é um quião para o herdeiro que morreu e dividido para os filhos. Pensa a exclamação. Aquele outro herdeiro está vivo. Os herdeiros do primeiro casamento só herdam da mãe a parte dela e herdam a parte do pai do segundo casamento. Pensa, os herdeiros, filhos do segundo casamento, só herdam do pai, porque a mãe está viva. Não herdam da primeira mulher, mas eles participam dos bens do primeiro casamento. Olha a exclamação que dá. Vou dizer por quê. A herança, no artigo 1784 do Código Civil, é a transferência do patrimônio do defunto para todos os seus herdeiros legatários. Então, dizer o seguinte, você que era casado, primeiro casamento, ele morreu, de imediato, todos os bens dele, ou seja, a metade do que é dele, passou para os herdeiros. Aí o cara, não, a mãe que morreu, a mãe, aí o cara casou de novo, a metade que era dela passou, casou de novo. Aí, construiu nova família, novo patrimônio. Aí nós temos que dividir. O pessoal, que é filho do primeiro leito do cara, herda os bens da falecida mãe, primeira mulher, e herda o quião dos bens do segundo casamento. Os filhos do segundo casamento herdam também, juntamente com os filhos do primeiro casamento, os bens do pai, e herdam os bens deixados por morte da segunda mulher, ou então dele, aliás, dele. Mas eu não vou dizer mais nada, se eu for explicar isso aqui, foi 1829 a 1845, se o advogado for fazer isso, ele tem que passar o dia todinho, esmiuçando, herdeiro fulano de tal, é isso. Então, rapaz, pensem o que é o direito de sucessões, que pouca gente tem. Bom dia para vocês, amanhã eu estarei no escritório com outra live e vamos ver se a democracia é devolvida aos brasileiros. Nós estamos ávidos pela camisa verde e amarela, nós estamos ávidos pela bandeira nacional, pelo hino nacional tocando, pelo hino nacional fazendo fundo musical da Voz do Brasil. Bom dia, curtam, compartilhem, eu quero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês o sim ou não, gostei ou não gostei, compartilhem. Meu zap, 85 é o DDD, 999-453883. Obrigado, bom dia, até amanhã.